eles estão te observando. Eu sempre fui muito próximo do meu vovô e sua morte me abalou profundamente. Antes de continuar, preciso dizer, ele sempre foi bom para mim. Só tenho as lembranças mais ternas dos nossos momentos juntos. Dias no parque, jogando bola, pescarias, aquelas memórias de infância quase perfeitas com um avô amoroso. Memórias são coisas estranhas. A gente tende a guardar os bons momentos, os que escolhemos lembrar, como se fossem fotografias, instantes congelados no tempo. Registramos casamentos, aniversários, formaturas e viagens. Os eventos felizes que achamos dignos de serem lembrados. Mas e os tempos sombrios? As dores profundas que carregamos em silêncio? Infelizmente, ninguém escapa do sofrimento nessa curta existência. Cedo ou tarde, enfrentamos decepções, raiva, perdas e luto. Tentamos não pensar muito nessas dores, não deixar que nos consumam por completo. Enterramos os sentimentos, recorremos a remédios ou terapias, mas nunca escapamos de verdade do passado. Os erros e traumas nos acompanham e, de certa forma, moldam quem somos. Tive minhas frustrações durante a juventude, mas minha primeira perda real aconteceu quando meu vovô perdeu a longa batalha contra o câncer. Ele se foi em silêncio, numa cama de hospital, num dia frio de inverno. Como eu disse, a morte dele me destroçou. Foi difícil encarar o funeral. Segurei as lágrimas enquanto o caixão descia a terra. Nas semanas e meses seguintes, mergulhei na tristeza e depressão. Mas aos poucos consegui emergir daquele poço escuro, encontrando uma força interior enquanto me dizia que meu vovô jamais gostaria que eu ficasse preso ao luto. Eu sabia que ele queria que eu seguisse em frente e foi o que tentei fazer. Mas o que eu não esperava era a reviravolta que estava por vir. Dizem que toda família tem seus segredos, seus esqueletos no armário, e a minha não era exceção. Preciso reforçar. Eu era muito ligado ao meu vovô. Ele sempre foi carinhoso comigo. Mas à medida que cresci, comecei a perceber fissuras dentro da nossa família. Havia uma frieza constante entre meu pai e o vovô, entre pai e filho. Eles se mantinham próximos, mas eu sempre senti que era por minha causa, não por afeto genuíno. Acreditava que havia feridas mal cicatrizadas da infância do meu pai, mas ele nunca falou sobre isso. Do mesmo modo, meus avós haviam se separado antes mesmo de eu nascer. Nunca houve reconciliação e também nunca me explicaram o motivo, pelo menos até 1 ano após a morte do vovô. Nessa época, eu estava no 1º ano da faculdade, tentando estudar para as provas intermediárias. Minha cabeça já estava a mil, muito café, muita leitura no meu quarto apertado do alojamento. Mas eventualmente meu corpo cedeu. Apaguei com a cabeça sobre a mesa, exausto. Não sei quanto tempo dormi, mas lembro de acordar com os primeiros raios da manhã entrando pela janela. Levantei a cabeça pesada e tentei voltar à realidade. Me culpei por ter perdido horas preciosas de estudo até perceber as várias folhas manuscritas sobre a mesa. Minha primeira reação foi pensar que tinha escrito aquilo antes de dormir, sem lembrar. Mas ao ler as palavras, meu coração começou a acelerar. Aquilo era impossível e por isso mesmo achei que fosse uma brincadeira. Só que a caligrafia
Não era minha. Pensei no meu colega de quarto, mas ele tinha viajado no fim de semana. Além disso, havia detalhes naquelas páginas que ele jamais poderia saber. E então veio o arrepio. Reconheci a letra. Comparei com o último cartão de aniversário que recebi do vovô. Era idêntica. Um calafrio percorreu minha espinha quando sentei na cama e comecei a ler. Eu e meu vovô tínhamos uma ligação forte, mas jamais imaginei que ela fosse além da morte. Depois do que li, não consigo imaginar outra explicação. Ele tentou entrar em contato do além, e eu fui o meio. Ele dizia que não queria me assustar, que não era um fantasma, só precisava contar a verdade. De alguma forma que ele também não compreendia, nossa ligação ia além dos limites do mundo físico. E agora ele usava minha mão para escrever sua história. Pediu desculpas, disse que era algo único. Não queria me assombrar, só queria ser compreendido e perdoado. Jonathan, meu querido neto, eu senti sua presença nos meus últimos momentos. Mesmo quando já não conseguia falar ou me mover, sabia que você estava ali, segurando minha mão. Isso me trouxe paz. Assim começava a carta que mudou minha vida. O vovô falava da morte com uma honestidade perturbadora. Contava como a dor sumiu de repente e ele se viu num espaço escuro, separado do corpo, até despertar em outro lugar. Sua juventude havia retornado. Pele lisa, visão nítida, mente clara. À sua frente, um espelho emoldurado por ouro refletia um homem forte ele mesmo, com a aparência dos seus 20 anos. Achou que estava no céu. O ambiente era luxuoso. Mármore branco nas paredes, piso e teto. Cadeiras confortáveis, luz suave. Acima do espelho, uma frase gravada em latim. Lux in tenebris, luz nas trevas. Ele depois descobriria. Ao seu lado, 2 portas fechadas, uma branca, a outra preta. A branca se abriu e ele foi recebido por uma luz quente. Ao atravessar, se viu numa cena que parecia um sonho, sua antiga casa, sua festa de 8 anos. Estava no corpo de criança outra vez, mas com a consciência adulta. Amigos, família, bolo de chocolate, presentes tudo intacto. Entre os presentes, um que o emocionou profundamente. Uma bola e uma luva de beisebol, presente do tio, irmão mais novo do seu pai. Correram para o quintal para jogar. Foi um momento de alegria pura, mas também de tristeza. Mesmo naquela época, havia uma sombra pairando. Você lembra quando a gente jogava, Jonathan? Quando você era pequeno, ele perguntou na carta. Aquelas brincadeiras tinham um gosto agridoce. Eu escondia isso de você, mas era real. A festa acabou, ele se deitou com um sorriso, mas ao acordar estava de volta à sala de espera revestida de mármore. Só que desta vez o espelho refletia um rosto envelhecido, doente, abatido. A dor havia retornado. E ao olhar para a esquerda, viu a porta preta se abrindo. Além dela, um vazio negro. Total. A sensação era de que algo horrível aguardava ali. Tentou resistir, mas não tinha controle sobre seu corpo. Foi puxado para dentro, engolido pela escuridão. E ali, as lembranças mais dolorosas voltaram com força. Ele se viu criança novamente, um pouco mais velho que na festa. Saía do carro do pai, cruzando a rua até uma casa que já conhecia e temia. O pai tocava a campainha, mas ninguém atendia. Então, abriu a porta com sua chave reserva. O cheiro foi o primeiro sinal
de que algo estava errado. O pai mandou ele esperar do lado de fora. Mas, como da primeira vez, Jonathan, agora revivendo tudo através do corpo de seu avô, não conseguiu obedecer. Entrou e ouviu o grito. Um grito dilacerante do pai. Seguiu o som e viu. O tio estava sentado no sofá, morto. Um tiro na cabeça, sangue e pedaços de osso na parede. O revólver ainda em sua mão. O horror daquela imagem voltou com toda a força. O pai, em choque, tentava ligar para a emergência. Viu o menino ali e o desespero o tomou. Gritou, bateu nele, mandou sair. Jonathan correu, chorando, caiu na calçada e bateu a cabeça. A dor voltou. A escuridão o envolveu de novo. A carta continuava cada vez mais angustiante. O vovô relatava como, no além, foi forçado a reviver os piores momentos da vida. O declínio da família após o suicídio do tio, o alcoolismo do pai, a violência doméstica, os traumas que se repetiram de geração em geração e como ele próprio acabou repetindo esse ciclo sombrio. A bebida, os ciúmes, os surtos de raiva, o dia em que agrediu Maria, sua esposa, o olhar de medo dela, o grito do filho, o empurrão, a queda, a culpa, o colapso. Então, a estação de trem. Lá, prestes a se jogar nos trilhos, foi impedido por uma estranha, uma mulher que salvou sua vida e talvez sua alma. Nunca soube quem ela era, mas aquele momento marcou uma virada. Ele buscou ajuda, largou o álcool, tentou ser um bom pai, mas sabia que jamais seria perdoado pelo que havia feito. Ainda assim, lutou para quebrar o ciclo, para não ser como o pai e, sobretudo, para proteger Jonathan de toda essa escuridão. Jonathan, guarde isso, eu te amo e lamento ter escondido tanto de você. Achei que estava te protegendo, mas entendo agora que merecia a verdade. É por isso que escrevi isso do outro lado, para você saber quem eu fui. Todo eu, o bom e o monstruoso. Jonathan, ao terminar de ler, tremia. Falou com seu pai e sua avó, e ambos confirmaram tudo. Agora, ele divide essa história com o mundo, não para assustar, mas para libertar. Você acabou de ouvir uma história que atravessa os limites da vida e da morte. Se ela te tocou, te arrepiou ou te fez refletir, então você está no lugar certo. Este é o Rei Fantasma, o reino onde os segredos do além ganham voz e as sombras têm histórias para contar. Inscreva-se agora, ative o sino e junte-se a nós em mais mergulhos profundos no lado oculto da existência. Aqui, as almas não descansam, elas contam.